A mente julgadora é como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, barulhenta, frenética e completamente inútil. Eckhart Tolle. E é exatamente assim que você está vivendo. Sua mente está o tempo todo analisando, criticando, comparando. Você julga o colega de trabalho, o desconhecido na rua, a mensagem que não foi respondida e principalmente você julga a si mesmo. O mais bizarro? Nada disso muda absolutamente nada. Você está travado em um ciclo, onde cada pensamento é uma sentença e cada reação, uma prisão. E se eu te disser que julgar não é sinal de inteligência, mas de fraqueza emocional? Forte, né? Mas é verdade. A capacidade de observar sem julgamento não é apenas uma habilidade bonita para um quadro motivacional. É, na prática, a forma mais elevada de inteligência humana. Enquanto você está ocupado reagindo, criticando e se consumindo mentalmente, a vida está acontecendo. E você está perdendo tudo. Olha, o julgamento é viciante. Ele dá a falsa sensação de que você está no controle, de que você sabe mais, de que é superior. Mas aqui vai um tapa de realidade. Quanto mais você julga, menos você entende. Quanto mais você reage, menos você resolve. Esse padrão mental não apenas destrói sua paz, mas também afeta seus relacionamentos, suas oportunidades e, no fim das contas, a sua vida inteira. A verdade é simples. Quem não sabe observar, nunca vai saber realmente viver. Porque a observação sem julgamento não é só um truque mental. É um portal para enxergar a vida como ela é, sem distorções. E hoje você vai aprender como abrir esse portal. Está pronto para descobrir o que poucas pessoas têm coragem de aceitar? Porque depois do que você vai ouvir aqui, você nunca mais vai olhar para sua mente da mesma forma. Imagine estar no meio de uma tempestade. O vento uiva, os trovões ecoam, mas você está sentado tranquilamente dentro de uma casa de vidro. A tempestade representa seus pensamentos e emoções, enquanto você, sentado ali, é o observador interno. Esse estado de presença é como uma janela clara para a mente. Você vê os relâmpagos, pensamentos intensos, ouve o vento, emoções turbulentas, mas não se identifica com eles. Essa habilidade não surge da noite para o dia, mas pode ser treinada com práticas simples, como alguns minutos diários de silêncio consciente ou escrita reflexiva antes de dormir. Um diário, por exemplo, pode ser um excelente aliado. Escreva sobre o que pensou, sentiu e, mais importante, como reagiu ao que percebeu. Quando alguém te insulta, o que acontece? A maioria reage imediatamente, com raiva ou tristeza. Mas o observador interno permite que você pause e perceba. Isso realmente me afeta ou é apenas minha mente reagindo automaticamente? É como assistir a uma peça de teatro em que você não é mais o ator, mas a pessoa na plateia. Esse distanciamento cria espaço para respostas mais sábias e menos impulsivas. Quer tentar? Da próxima vez que sentir uma emoção forte, respire fundo e observe. Não tente resolver, nem fugir. Apenas veja. Cultivar o observador interno é como ter um superpoder escondido. Ele não elimina os problemas, mas muda completamente a forma como você os enxerga. Pense em um bombeiro entrando em um prédio em chamas. Ele sente medo? Claro. Mas ele observa esse medo, controla sua respiração e age com clareza. Essa presença consciente pode ser aplicada em qualquer situação. Uma reunião estressante, uma conversa difícil ou até mesmo em momentos de solidão. A mente barulhenta pode gritar, mas o observador permanece calmo. E aqui está algo curioso. Quando você começa a observar sua mente sem julgamento, descobre que muitos dos seus pensamentos são repetitivos, quase como um disco arranhado. Eu não sou bom o suficiente. E se algo der errado? Por que isso sempre acontece comigo? Mas ao observar, essas vozes perdem força. Elas continuam lá, mas se tornam apenas ruídos de fundo. E nesse silêncio crescente, algo começa a surgir. Um portal se abre para uma dimensão que poucas pessoas acessam: o silêncio interno. Imagine entrar numa biblioteca imensa, mas todas as páginas dos livros estão em branco. Não há respostas, apenas silêncio. Esse é o silêncio interno. Um espaço onde o barulho incessante dos pensamentos cessa e algo mais profundo começa a surgir. Muitas pessoas confundem silêncio com ausência de som, mas ele é, na verdade, a quietude que acontece dentro de você quando para de lutar contra o que sente ou pensa. Tente, por exemplo, ficar 5 minutos em silêncio total, sem música, sem celular, apenas respirando. No início, sua mente vai gritar, se agitar, mas se você persistir, perceberá pequenos intervalos de paz surgindo entre os pensamentos. Pense em como é assistir a um lago ao amanhecer. A superfície da água é calma, refletindo o céu como um espelho.
Agora imagine jogar pedras nesse lago. Cada pedra é um pensamento, cada onda é uma emoção. O silêncio interno é a água calma antes das pedras. Esse estado não surge por acaso, ele é cultivado. Pequenos momentos de silêncio no dia, como desligar o rádio no carro ou fazer uma caminhada sem o celular, são sementes que com o tempo crescem e se tornam momentos de clareza. Grandes líderes como Gandhi ou Nelson Mandela tinham essa habilidade de buscar silêncio interno antes de tomar decisões cruciais. Mas há um segredo. O silêncio não traz respostas óbvias, ele traz clareza. Quando você se permite habitar esse espaço, problemas complexos começam a se resolver quase por conta própria. Um exemplo prático: antes de tomar uma decisão importante, experimente passar alguns minutos em silêncio, apenas respirando. Não procure respostas. Deixe que elas surjam naturalmente. Esse processo parece simples, mas é incrivelmente poderoso. O silêncio não é ausência, é presença total. E curiosamente, nesse silêncio você descobre que muitos dos seus conflitos não são reais, mas histórias que sua mente inventa e repete. Quando a mente fica quieta, a verdade aparece. Não uma verdade cheia de palavras ou conceitos, mas uma compreensão clara, quase como um sussurro interno que diz: está tudo bem. E nesse momento você percebe que não precisa lutar contra a vida, nem controlar tudo, apenas observar. Mas por que então estamos sempre tentando controlar o que não pode ser controlado? Parece que há algo mais profundo por trás dessa resistência. Algo que precisa ser compreendido. A ilusão do controle. Imagine tentar segurar a areia nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa pelos dedos. Assim é a tentativa de controlar a mente e as situações ao nosso redor. A mente humana, por natureza, é inquieta, como um macaco pulando de galho em galho. Ela quer controlar tudo. O que os outros pensam, o futuro, até mesmo o passado, como se pudesse reescrever o que já aconteceu. Mas aqui está a verdade desconfortável. O controle é uma ilusão. Observar sem julgamento significa abandonar essa luta inútil, relaxar os ombros e aceitar que nem tudo está ao seu alcance. Quer um exemplo prático? Na próxima vez que algo não sair como planejado, em vez de se irritar, faça uma pausa. Respire fundo e diga a si mesmo: eu não posso controlar isso, mas posso escolher como reagir. Muitos passam a vida inteira tentando segurar o volante de um carro que, na verdade, está em piloto automático. É como estar em um rio, resistindo à correnteza, gastando energia para nadar contra ela. Observar sem julgamento é soltar os braços, deitar de costas na água e deixar-se levar pelo fluxo. Isso não significa ser passivo ou desistir, mas entender onde está o seu poder, na resposta, não no controle do resultado. Quando você entende isso, uma calma silenciosa toma conta. A tensão desaparece porque a necessidade de controlar se dissolve. É interessante notar como pequenas situações diárias revelam nossa resistência. Alguém te corta no trânsito e de repente você está gritando sozinho no carro. Por quê? Porque naquele momento você queria que a realidade fosse diferente. Mas convenhamos, você não pode controlar o motorista ao lado. Pode, porém, controlar sua reação. Práticas simples, como meditação diária ou momentos conscientes ao longo do dia, ajudam a cultivar essa percepção. Você começa a perceber quando está resistindo e aprende a soltar. E então, algo mágico acontece. Quando você para de resistir, a vida começa a fluir. Os problemas não desaparecem, mas se tornam menos intensos. As emoções surgem, mas não te dominam. A mente, antes uma fera indomável, se torna um lago sereno. E nesse lago, entre uma onda e outra, há um espaço. Um intervalo quase imperceptível entre os pensamentos. É lá que mora algo extraordinário. Algo que muitos nunca percebem. O espaço entre os pensamentos. Entre dois pensamentos, há um espaço. Um intervalo silencioso, quase imperceptível, onde a mente não está ocupada com o passado, nem com o futuro. Esse espaço é como uma pausa entre as notas de uma música. É nele que a melodia ganha vida. A maioria das pessoas nunca percebe esse intervalo, porque está ocupada demais correndo atrás dos próprios pensamentos. Mas quando você aprende a observar sem julgamento, começa a notar esses momentos de pausa. São como pequenos portais para algo mais profundo. Quer um exercício simples? Feche os olhos, respire fundo e observe sua mente. Em algum momento, entre um pensamento e outro, haverá um breve silêncio. Esse é o espaço de onde nasce a verdadeira sabedoria. Pense em uma xícara de água suja. Se você agitar a xícara, a sujeira se espalha, deixando a água turva. Mas se você a deixar parada por um tempo, a sujeira se assenta e a água fica clara novamente.
A mente funciona do mesmo jeito. O espaço entre os pensamentos é essa água limpa, clara, livre de distorções. É nesse estado que insights genuínos surgem, como pequenos raios de luz atravessando as nuvens. Muitos dos grandes inventores e pensadores da história, como Einstein e Nikola Tesla, mencionaram que suas melhores ideias surgiram quando a mente estava calma, no espaço entre os pensamentos. Esse intervalo também revela algo fascinante. Você não é seus pensamentos. Se consegue observá-los, então, por definição, você não pode ser eles. Esse entendimento parece simples, mas é revolucionário. Da próxima vez que se pegar mergulhado em um turbilhão mental, pare por um momento e observe. Onde termina um pensamento e começa o outro? Esse simples ato de observação cria espaço, e nesse espaço você encontra clareza. E é justamente nesse silêncio, nesse intervalo invisível entre um pensamento e outro, que a sabedoria mais profunda se manifesta. Não é uma sabedoria intelectual, mas algo intuitivo, quase como um sussurro que diz: está tudo bem, você já sabe o que fazer. Esse espaço não pode ser forçado, apenas percebido. E quanto mais você pratica, mais ele se expande. Até que eventualmente você percebe que a transformação mais profunda não vem de fazer algo, mas de simplesmente aceitar radicalmente aquilo que é. Imagine estar preso em um nó apertado. Quanto mais você puxa, mais ele se aperta. Esse nó é a resistência que criamos ao tentar mudar aquilo que não está sob nosso controle. A aceitação radical, por outro lado, é o ato de soltar as mãos, parar de puxar as cordas e apenas observar o nó. Isso não significa resignação ou desistência, mas uma compreensão profunda de que lutar contra a realidade é como socar o vento, inútil e desgastante. Quando alguém perde o emprego ou enfrenta uma situação difícil, a reação mais comum é se debater emocionalmente contra aquilo. Mas o primeiro passo para a transformação está na aceitação do que é. Não como gostaríamos que fosse, mas exatamente como é. Aceitar não significa aprovar ou gostar de tudo, mas significa parar de desperdiçar energia resistindo. Pense em uma pessoa que ficou presa no trânsito a caminho de uma reunião importante. Ela pode escolher ficar frustrada, buzinar e xingar mentalmente o universo, ou pode aceitar a situação, respirar fundo e usar esse tempo para refletir, ouvir um podcast ou simplesmente relaxar. A segunda opção não muda o trânsito, mas muda completamente a experiência da situação. Esse é o poder da aceitação. O mais interessante é que quando você aceita algo com sinceridade, uma nova porta se abre. A mente, que antes estava travada pela resistência, encontra espaço para ver soluções criativas. Muitos dos maiores avanços pessoais vêm depois de momentos de aceitação profunda. Uma pessoa que aceita seu estado atual de saúde, por exemplo, deixa de desperdiçar energia com lamentações e passa a focar no que pode fazer para melhorar. E quase sempre, essa nova perspectiva vem acompanhada de uma paz que antes parecia impossível. A aceitação radical, na verdade, não é o fim de um processo, mas o início de uma transformação. Porque ao aceitar verdadeiramente, você para de reagir automaticamente e começa a responder com consciência. É nesse espaço que as mudanças mais profundas acontecem, quase como se o universo estivesse esperando que você parasse de resistir para finalmente começar a agir a seu favor. E quando essa transformação começa, uma coisa fica clara: não há mais problemas, apenas situações a serem observadas com presença e sabedoria.